vai falar contigo nesta noite. Aleluia. E diz assim, versículo de número 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia como essa viúva me molesta, ele de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E a Bíblia vai dizer que o Senhor, falando ali em parábolas com seus discípulos, Ele vai contar esta parábola. No começo dela vai dizer: o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O dever de orar e não desfalecer. Aleluia. E esses dias, Deus tem falado fortemente em meu coração através dessa palavra. Porque muitas das vezes, nós vamos para a oração, ou colocamos algum propósito em nosso coração, por alguma causa, por algum motivo, por alguma cura, por alguma libertação. Porque todos nós, aleluia, precisamos de alguma coisa, ou passamos por alguma situação, e vamos lá falar com o Senhor. Aí você ora hoje, e nada acontece. Aí você ora amanhã, mas você continua insistindo, porque você crê que Deus ele vai fazer um milagre. Então você vai orando, e você vai naquele gás, naquele ânimo, dizendo: é hoje. Hoje eu vou orar e Deus vai fazer. Porque hoje eu vou orar e Deus ele vai descer com a resposta, não é assim? Não, vou fazer uma campanha e quando eu terminar, o milagre vai acontecer. Mas nem sempre é assim. E ele contou-lhes uma parábola sobre o dever. É um dever, aleluia, de orar sempre e nunca desfalecer. Aleluia. Não é orar só hoje, não é orar só uma semana, é orar continuamente. Foi isso que Deus disse em meu coração: Patrícia, aleluia, é o poder da oração, aleluia. Porque enquanto você está orando, o céu está se movendo ao seu favor e ao meu favor, aleluia. Mas a circunstância ao redor, que nós olhamos como seres humanos, porque não conseguimos ver o mundo espiritual, quer desfalecer a nossa fé, quer desfalecer o nosso coração, e dizer para você: não adianta mais orar. Para que você vai à igreja? Para que você insiste tanto? Você não está vendo que continua tudo do mesmo jeito, aleluia. Você não está vendo que não tem jeito? Você ora e a porta não abre. Você ora, aleluia, a cura não chega. Você ora e a libertação não vem. Você ora e o milagre não acontece, aleluia. Mas será que Deus ele não vai te atender? A Bíblia diz que era só uma parábola que ele estava ensinando, contando para eles e dizendo: a mesma coisa é com a igreja, a mesma coisa é com vocês, aleluia. E nessa noite é a resposta de Deus para minha e para a tua vida: continue perseverando na oração. Eu não estou vendo nada, continue orando, aleluia. Mas está tudo fechado, continua orando, porque o céu ele vai se abrir ao meu e ao teu favor.
Eu tenho passado por um deserto. E até então eu estava lutando com as minhas mãos. Aí o Senhor disse para mim: vai para a oração. E parece que quando eu comecei a orar, a situação ela foi piorando. E Satanás dizendo no meu coração: está vendo? As suas orações não estão surgindo efeito. Não está acontecendo nada. Aí ele me disse essa palavra: Patrícia, eu estou trabalhando. Aleluia. Você não está vendo nada, mas eu estou trabalhando. Sabe por quê? Porque não é no meu tempo. Não é no seu tempo. É no tempo dele. Aleluia. Não é do jeito que eu quero. É do jeito que ele quer. Aleluia. Se ele abrisse a nossa visão espiritual nessa noite, e a gente pudesse contemplar esse céu aberto, você ia ver a guerra que está acontecendo, enquanto você está aqui perseverando, enquanto você está aqui insistindo. Aleluia. E ele diz: olha, essa mulher, ela era viúva, e ela ia na porta do juiz, todo dia pedir para ele: faz justiça contra o meu adversário. Faz justiça contra o meu adversário. Todos os dias. Ele lhe respondia. Ele falava alguma coisa para ela. Mas ela estava ali. Porque ela precisava de vitória. Ela precisava, aleluia, que o milagre acontecesse. Então ela foi tão perseverante. Ela foi tão perseverante, que de tanto ela insistir, ele disse: eu preciso atender essa mulher. É como se ele dissesse: não aguento mais ela aqui na porta, todo dia pedindo. Não é assim? Quando alguém vai falando, aí você fala: deixa eu fazer, porque senão fulano não vai parar de me mandar mensagem, senão ele não vai parar de me ligar, então deixa eu atender. Às vezes você nem quer fazer, mas de tanto que a pessoa insistiu, você fez. Aí ele disse: olha, ele era um juiz iníquo, não temia a Deus, não temia aos homens, mas de tanto ela insistir, aleluia, ele julgou a causa dela, aleluia. Imagine Deus, imagina o Senhor dos senhores. Ele não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, aleluia. É o poder da oração, é o poder da perseverança, aleluia. E nessa noite a palavra é: continue perseverando, continue batendo na porta, porque a porta ela vai se abrir, aleluia. A Bíblia vai dizer que um dia um certo rei, ele destruiu mais de 10 cidades, e ele disse em seu coração: agora eu vou entrar lá e vou destruir a cidade do povo de Deus. Mandou umas cartas para o rei e dizendo: olha, não pense você que você vai se livrar não, porque como eu fiz com os outros deuses, com as outras cidades, eu vou fazer aqui também. Mas aquele rei, aleluia, ele entra no templo do Senhor. E a Bíblia diz que o rei Ezequias, quando ele vai na casa de Deus, ele apresenta aquelas cartas de ameaça e fala: Senhor, o Senhor não está vendo? Olha, Jesus, ele não está afrontando a nós, ele está afrontando o Senhor, aleluia. E quantas das vezes é assim? E alguém nos afronta, alguém nos humilha, aleluia, e a gente quer falar, não é assim? Ah, não, comigo não, eu vou falar agora, aleluia. Eu vou resolver. Não, vai me humilhar desse jeito? E quantas das vezes nós oramos e dizemos: Senhor, toda essa humilhação e o Senhor não está vendo, aleluia. Mas apresenta as cartas para Ele nessa noite. Qual é a tua queixa? Aleluia. Onde é que o adversário tem se levantado na sua vida? Qual é a afronta que você tem sofrido? Apresenta no altar nessa noite. Que foi isso que o rei ele fez, aleluia. Ele foi para a oração. E enquanto ele orava, aleluia, o Senhor estava trabalhando.
para matar todo aquele exército, precisou, aleluia, de quantos anjos? Um exército inteiro? 185 mil homens. Só um anjo. Aleluia. Foi só um anjo que desceu e parou aquele rei, aquele exército que achava que ia destruir a cidade do Senhor. Aleluia. Deus não precisa de muito nessa noite. Esta guerra nunca foi sua. Esta guerra nunca foi minha. Esta guerra, ela é do Senhor. E Ele está te dizendo nessa noite: vai para a oração. Aleluia. Vai para a oração. Vai para a humilhação. Porque enquanto você ora, eu estou trabalhando. Aleluia. É mentira de Satanás que você está perdendo a guerra. É mentira de Satanás que você vai ficar envergonhado. Sabe por quê? Ele vem chegando com resposta. Decanta, abraço, me entra, abraço. Porque tem hora que a gente é imediatista. A gente quer orar e acontecer agora. Aleluia. Tem resposta que ela é muito rápida. Você ora, aleluia, e você nem saiu ainda e o Senhor já desceu com resposta. Não foi assim com o rei? Aleluia. Vai lá e fala para ele colocar a casa em ordem, Isaías. Porque ele vai morrer. Aleluia. Ele não vai viver, mas ele vira o rosto. Sabe por quê? Porque Deus me conhece e te conhece nessa noite. Está aqui aquele que nos conhece nessa noite. Eu olho a aparência, mas a Bíblia diz que Ele conhece o meu e o teu coração. Aleluia. Antes de você assentar nesse banco, Ele já sabia que você via, já sabe da tua necessidade, mas Ele quer que você fale com Ele. Aleluia. E o rei vira para a parede e se humilha e vai dizer: Senhor, eu andei na tua presença. Lembra-te, ó Deus. Lembra-te, Senhor. Aleluia. Ele entendeu a voz de Deus. E o profeta nem tinha saído ainda. O Senhor disse: volta lá. Volta lá, porque aquilo que era morte, eu vou transformar em vida. Porque quando você se humilha, o nome do Senhor é glorificado. Volta lá, Isaías, e fala para ele, aleluia, que eu vou dar vida. E ainda vou acrescentar 15 anos, aleluia. E eu vou dar sinal, porque quando ele faz, ele dá sinal, aleluia. Quem sabe, Satanás achou que nós íamos morrer, né? Aleluia. Quem sabe o adversário achou que você ia ficar nessa mesma situação. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Se arrepende. Se humilha. Aleluia. Fala com Ele. Conta para Ele nessa noite. Você pode contar para Ele nessa noite. Aí no seu banco em silêncio. Vai falando com o Senhor. E vai contando para Ele. Ele era um rei, mas ele entendeu a voz de Deus. E quando você entende quem é que fala com você, aleluia. Quando você entende que não é qualquer Deus, que não é qualquer Senhor, aleluia. Quando você entra nessa casa e entende que essa casa tem um dono, que você tem um dono, que a sua casa tem um dono, aleluia, e você reconhece, ele entra. E aquele que ia morrer, o Senhor deu vida para ele, pelo poder da oração. E ele disse para eles naquele dia: Ele é o mesmo Deus. Eu te digo que Ele fará justiça. Aí mais abaixo ele vai dizer assim: mas quando Ele vier, o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A Bíblia diz que sem fé
é impossível agradar a Deus. Aleluia. Então nessa noite, se te falta fé, aleluia, peça para Ele nessa noite: Senhor, acrescenta fé no meu coração. Porque quem sabe, Jesus, eu estou orando, mas tem faltado fé. E que o Senhor acrescente em nosso coração nessa noite. Porque a oração é a oração com a fé e a perseverança, aleluia, ela vai mudar esse estado aí da tua vida. Você crê? Você vai perseverar na oração, e com fé, Deus vai mudar o quadro da tua vida. Aleluia. Porque aquilo que você pode fazer, você faz, não é assim? Se eu posso, eu compro. Aleluia. Mas quando eu não posso, mas eu acredito que Ele pode fazer, e Ele está te dizendo nessa noite: eu continuo sendo Deus, eu continuo trabalhando, e é por isso que eu estou te dizendo: persevera na oração, que você vai ver aquilo que vou eu fazer na tua vida. A Bíblia diz que Daniel, ele perseverou na oração. Parecia que enquanto ele orava, nada acontecia. Foram 21 dias. Mas quando o anjo desce, ele diz: ó, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a orar e a compreender as coisas do Senhor, desceu com a resposta. Mas no mundo espiritual, o adversário impediu que eu passasse. Aleluia. Mas desde o primeiro dia foi ouvida a tua oração. Aleluia. Enquanto você está orando, o adversário está lá trabalhando. O adversário está lá trabalhando, dizendo: olha, está vendo, você está orando, mas olha aí, ó, ele está piorando, não é assim? Você ora para alguém se liberta e parece que ela piora, aleluia. Mas eu quero te dizer, a sua oração, ela vai surgir efeito. A sua oração, aleluia, ela tem o poder de desfazer as obras do adversário nessa noite. Aleluia, porque a igreja ainda tem poder na terra. Eu não sou qualquer pessoa, você não é qualquer pessoa. Carregamos em nós essa presença, e Ele está te dizendo nessa noite: começa a orar. E se você já está orando, continua perseverando. Aleluia. E não desanime, não desfaleça, que você vai ver aquilo que Deus, Ele vai fazer. Aleluia. Quando Ele chega, Ele dá ordem ao meu e ao teu respeito. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele vai descansar. Aleluia. Esta guerra não é minha, esta guerra não é sua. Ele vai dar ordem, e esse adversário que tem te afrontado, que tem me afrontado, esse adversário que tem se levantado nesse tempo e parece que está minando a minha e a tua fé, ele está dizendo para você: se posicione. Mas se posicione com palavras, não, na oração. Aleluia. Mas eu já estou orando de manhã, hora de tarde também. Mas eu já estou orando de manhã e à tarde, ora à noite também, aleluia. Vai para a oração, aleluia, vai para a oração. Vai persistindo, vai persistindo, vai persistindo, porque a porta ela vai se abrir, você vai passar por ela e o nome dele será glorificado. É que tem tempo que a nossa fé é lá em cima, né? Mas tem provas que parece que ela vai nos esmorecendo. Aleluia. Não é assim? Tem coisas que parece que vai minando a nossa fé. Eu me lembro que quando jovem,
Eu cheguei do monte, minha mãe estava doente há um tempo no Rio de Janeiro. E eu não tinha passagem para ir para o Rio de Janeiro. Mas o Senhor tinha dito para mim: Patrícia, você vai no meu tempo. E toda a minha família se levantando e dizendo: mas se ela não trabalha, está em São Paulo, a mãe dela doente, quem tem que vir é ela. E Deus disse para mim: não é tempo. E como explicar para eles que não era tempo de eu ir? Porque tinha um tempo de Deus. Cheguei do monte, o Senhor disse: chegou o tempo, é hoje o dia. E aí Ele disse para mim: arruma as malas e vai para a rodoviária. E eu arrumei as malas. Com a passagem comprada? Não. Com dinheiro? Também não. Cartão de crédito? Nem o bilhete único. Mas Ele me deu uma ordem. E por isso que eu digo que tem tempo que parece que a nossa fé, ela é algo muito grande, né? Assim, e parece que os anos vai passando e a gente vai deixando de acreditar que Ele continua operando. Esses dias eu me perguntei, falei: Senhor, será que se eu me mandasse agora e dissesse: arruma suas malas, Patrícia, e vai, só com dinheiro de passar no metrô, será que eu iria? Será que você iria? Naquele dia eu fui, só com o dinheiro do metrô, aleluia. E quando eu cheguei ali na rodoviária, alguém tinha comprado minhas passagens de ida e de volta, e ela estava com o envelope na mão, aleluia. Porque já tinha pegado todos os meus dados sem eu saber. E por que Deus não me deu na minha casa? Porque Ele queria saber, será que, aleluia, Ele não sabia se eu ia ou não? Mas mesmo assim, não foi assim com Abraão? Eu quero teu filho, Abraão, teu único filho. E Deus não sabia que Abraão ia lá? Mas Ele queria mostrar para Abraão, aleluia. Ele quer mostrar algo para você nessa noite. E eu fui para a glória de Deus. Deus curou a minha mãe, que estava quase paralítica na cama, com o poder da oração. Aceitou Jesus e o nome do Senhor foi glorificado. Sabe por quê? Porque quem me mandou ir foi Ele, aleluia. Quando Ele te mandar ir, você vai. Se Ele te mandar ficar, você fica. E nessa noite Ele está dizendo: não fala nada, fica só na oração, aleluia. Não reclama, não murmura, não comenta com ninguém, aleluia. Fala só para Ele nessa noite. Vai batendo na porta dizendo: Senhor, eu preciso de vitória. Senhor, eu preciso que o Senhor entre. Jesus, eu preciso que o Senhor mude. Eu preciso que o Senhor liberte. Eu sei que o Senhor está vendo, mas eu estou aqui batendo na porta. O Senhor não está mais aguentando, mas eu estou aqui te pedindo: Senhor, faz justiça contra o meu adversário. Jesus, faz justiça contra o meu adversário. Senhor, entra nesta casa nessa noite. E sabe o que Ele está fazendo? Ele está trabalhando. Aleluia. Eu sinto a presença dEle nesse lugar, nessa noite. Aleluia. Quem não se lembra de Ana, que era tão humilhada por Penina, mas Deus queria, aleluia, que Ana entendesse o seu propósito. O povo estava se perdendo, o povo estava se corrompendo, mas Deus ia levantar um sacerdote. Deus ia levantar alguém no meio daquele povo. E Deus contava com Ana. E Ana todos os anos subia, sacrificava, orava, falava com o Senhor. E um dia ela faz uma oração diferente, aleluia. Quando ela está ali se humilhando, tão entristecida, a Bíblia diz que da sua boca não saía palavra alguma, só os seus lábios se moviam. Ele a teve por embriagada, não entendeu, porque quantas das vezes alguém está do nosso lado e não entende, dizendo: não precisa tudo isso, faz desse jeito que é melhor.
Se eu fosse você, eu fazia assim. Se eu fosse você, eu falava desse jeito. Mas eu tenho algo de Deus para a tua vida e um conselho do céu. Não faça nada. Fica na oração. Mas mesmo sendo tão humilhada, fica na oração. Aleluia. Que você vai ver o que o céu ele vai fazer. E ela disse: não, Senhor meu, não tenha a tua serva por filha de Belial. É das minhas angústias, usando as minhas palavras, é das minhas tristezas que eu tenho falado com o Senhor. Aleluia. E ele disse: o que? Vai em paz. E o Senhor conceda a petição que ele tem pedido. Quando Ana sai com aquela palavra, ela já saiu grávida, porque ela queria um filho. Ela já saiu grávida, mas ela entendeu a resposta de Deus. E a Bíblia diz que ela sai dali alegre. Seu semblante já era outro. Ela já estava agora mudada, porque ela entendeu a resposta do céu naquele dia para a vida dela. E naquela mesma noite, o Senhor deu vitória para Ana. Qual foi a oração de Ana? Senhor, se o Senhor me der, não será meu. Eu vou entregar para o Senhor. Aleluia. Jesus, quando o Senhor me der a vitória, esta vitória não vai me afastar da tua presença. Quando o Senhor me abrir a porta, Jesus, eu não vou deixar de te adorar, Senhor. Aleluia. Quando o Senhor me curar, eu vou estar lá todo dia te exaltando. Quando o Senhor der vitória dentro da minha casa, eu vou continuar mesmo te adorando, te servindo. O meu vaso será para a tua glória, a minha vida será para a tua glória. Quando o Senhor fizer milagres, Senhor, eu não vou estar de qualquer jeito, eu vou te servir com o meu melhor. Foi isso que Ana, ela fez. Ela disse: Senhor, se o Senhor me der, tudo que eu quero é um filho. Tudo que eu preciso é um filho. Mas se o Senhor me der, ele não será meu, será seu. Eu vou trazer na tua casa. Será que você teria essa fé desse tamanho? Jesus, eu quero tanto esta casa, mas quando o Senhor me der, lá vai ser para ti, Jesus. Lá vai ser para a tua glória. Será que o que ele tem te dado tem sido para a glória de Deus? E será se ele fizer hoje e atender a minha e a tua oração, será para a glória de Deus? Porque Deus deu vitória para Ana. E Ana ficou com o filho para ela. Quando desmamou, ela levou no altar do Senhor. Aleluia. Por esse menino, aleluia. Decanta, labraço, entra, labraço. Jesus, é por essa vitória que eu orava, mas está aqui, ó. Aleluia. Está aqui. E Jesus só deu aquele filho para Ana? Não. Aquela que não gerava, agora começou a gerar. Aleluia. Porque quando você entender, aleluia, que aquilo que Deus fizer através da tua oração é para a glória dele. Ele não vai fazer só esse milagre, ele vai abrir portas sobre a tua vida. É porque assim, ele abre a porta, aí a gente não é mais o mesmo, né? Porque hoje eu estou cansado. Porque Deus, ele entende, eu trabalho, né, assim. Mas e quando você não trabalhava, que você vinha todo dia? Aleluia. Chorando, dizendo: Jesus, me abre a porta. Aí ele cura, né? Ele faz um milagre. Mas hoje eu não vou, estou tão cansada, tanta coisa, tanta correria. Mas quando ele precisava do milagre, ele estava todo dia ali, aleluia. Aí Jesus dá vitória lá em casa, prospera, porque vivia numa situação difícil. Mas ele entende, eu preciso viajar, eu preciso passear. Não, hoje eu vou para o shopping. O que é isso? Imagina, o pastor entende. Estou com minha família, lógico, nós entendemos. Mas primeiro faz para ele. Aleluia. Primeiro é ele.
porque é Ele quem sustenta a tua casa, é Ele quem sustenta a tua vida financeira, é Ele quem sustenta teu trabalho, é Ele quem sustenta o nosso casamento, é Ele quem guarda os seus filhos, é Ele quem guarda a tua casa, é Ele quem faz todas as coisas. E o que Ele está te dizendo nessa noite: persevera na oração, aleluia, não desfaleça o teu coração, acredite, tenha fé, porque vou eu fazer na tua vida, mas quando eu fizer, você permanece o mesmo, me adorando, me exaltando, me glorificando, exaltando o meu nome. Sabe por quê? Porque sou eu quem guardo, porque sou eu quem livro, porque sou eu quem faço, aleluia, e tudo está no controle dele. Muitas das vezes nós entramos aqui e fazemos só mais um culto, aleluia, mas faça diferente nessa noite, faça o céu se mover em teu favor, aleluia, gere o teu milagre nessa noite. Guarde essa palavra no seu coração. Quem sabe, quando você chegar lá, o adversário vai dizer para você: tá vendo, não adiantou você ir, é mentira de Satanás, ele está querendo minar a minha e a tua fé nessa noite. Mas a palavra é: persevera, que você vai ver, o céu vai se abrir, aleluia, Satanás vai bater em retirada, esse demônio que tem nos afrontado, ele vai cair por terra. Ai, decanta, labraço, entra, labraço, e o nome dele vai ser glorificado, aleluia, porque o céu, ele vai se abrir em teu favor, amém? Graças a Deus.